Muita atenção nas ações da Petrobras, tá? A gente teve uma rejeição muito forte de rompimento nesse topo. A gente já tem que ficar muito atento, principalmente para quem está comprado, mas já adianto que na minha estratégia não faz sentido nenhum comprar ação agora. A gente tem muito mais risco do que retorno nessa região, tá? Mas vamos explorar todos os pontos importantes do gráfico. Vamos ver essa rejeição, o quanto ela foi forte, e por que que a gente tem que ficar atento para uma possível correção um pouco mais forte, tá? Vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Bem-vindos, vamos atualizar a nossa análise da Petrobras. Então, vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, tendências, se vale a pena comprar, se vale a pena vender, porque sim, já tem que ficar preocupado com essa correção. Vamos entender aí o que que aconteceu nesse topo, por que que ele pode ter um forte efeito de baixa. Vamos olhar também o petróleo. Então, a gente tem um contexto aqui interessante, notícias, fundamentos, então tem bastante coisa para a gente olhar. Vamos dar uma avaliada aí no cenário geral. Mas antes da gente continuar, como sempre, não esqueça o nosso canal de criptomoedas no final do vídeo, primeiro comentário fixado, já clica, se inscreve, dá aquela ajuda bacana aí pra gente conseguir chegar nos 1.000 inscritos lá também. E não esqueçam, no final do vídeo, mais duas análises, ainda tem muita ação barata na bolsa, tem boas oportunidades, então aproveitem antes que seja tarde demais. E não esqueça o nosso curso, quem quer entender como usar o gráfico para investir para longo prazo, parar de ficar comprando na hora errada, entender as zonas realmente de valor onde vale a pena comprar e investir para longo prazo. Aproveita a promoção do mês da independência, tá? A gente tá com um descontão aí e vocês ganham também acesso à nossa comunidade, onde a gente fica lá sempre trocando ideia de maneira vitalícia, tá? Então aproveitem, tá aí no primeiro comentário fixado. Beleza? Então vamos lá, gráfico semanal. O que que a gente tem aqui de grave? A gente tem uma ação que já parou de andar em tendência de alta constante. Olha como a gente não teve nesses últimos anos, ó, pegando aqui a partir de 2021, tá? A gente fazia um topo, superava. Fazia um topo, aqui a gente até deu um recuo, olha, importante falso rompimento de topo, que deu uma quedinha aí de 30%, não é uma quedinha, e depois voltamos a subir. E agora, olha o que a gente já fez aqui, ó, um topo, tentou, não conseguiu. Outro topo, tentou, não conseguiu passar de novo, tá? Isso aqui já pode ser o primeiro alerta que a ação já não está tendo força e qualquer correçãozinha, entre aspas, a gente pode estar falando de um movimento de mais ou menos uns 30%. Tá? Então tem que ficar muito atento aqui, porque no semanal a gente tem poucas indicações, temos, mas a gente já tem aqui ó, um engolfo, a gente fez um rompimento improvável na segunda-feira do dia 26 de agosto, tá? Na semana do dia 26 de agosto. E na semana seguinte a gente já rejeitou esse rompimento, fechando aí basicamente nas mínimas. E agora essa semana provavelmente, ó, a gente vai fechar, muito dificilmente vai mudar alguma coisa aqui. A gente já vai fechar abaixo desse candle, tá? Então na minha visão aqui já confirmou esse topo duplo, isso aí vai puxar a ação para baixo, tá? Então esse rompimento aqui foi só uma armadilha para pegar os emocionados aí e ficar comprando e agora ele já rejeitou, tá? Então pelo semanal não tá muito legal. Olhando pelo gráfico diário, a gente ainda tem alguma coisa que pode dar um conforto e uma possibilidade até da gente conseguir algum movimento de alta, tá? A gente fechou esse gap que a gente tinha aqui importante nos 37,50 aqui, e aqui a gente era para ter conseguido voltar, como fosse fazer apenas um pullback, né? Faz um pullback dessa zona rompida aqui, dessa linha vermelha, e volta a subir. Não conseguiu, já perdeu esse fundo dos 37, e ao que tudo indica, a gente deve seguir nesse movimento de baixa. Tá? A gente já está perdendo essa região, olha como essa região é importante, porque eu considerava ela o verdadeiro topo da ação da Petrobras, e por que eu acredito que agora não é uma boa oportunidade de comprar. Tá? A gente tem muito mais a perder aqui do que a ganhar. E também fica aquele alerta para quem está comprado, ficar bem atento no que vai acontecer. Tá? A gente pode encontrar algum suporte aqui nos 35? Poder até pode, ainda não dá para descartar. Mas o cenário da gente conseguir recuperar e ultrapassar esse topo dos 40, no contexto atual, tá muito baixo, tá? O mais provável é que a gente continue caindo, fazer uma correção um pouco maior.
mas a gente vai projetar tudo isso agora, tá? Antes a gente continuar, não esqueça de deixar o like, deixar o comentário, se inscrever no canal também é importante, me ajudem a chegar nos 10.000 inscritos nesse modestíssimo canal até o final do ano, uma meta aí bem simbólica, tem aquela força bacana, confira se estão inscritos e vai ficar na nossa área de membros também para vocês darem uma olhada aí, tá? Então, o que que a gente projeta aqui para as ações da Vale, tá? Geralmente, o que acontece? Quando a gente tem um topo bem definido aqui, que é esse dos 39,78 aqui. Quando a gente rompe um topo desse e rejeita forte, o mais provável é que a gente perca também o fundo dessa acumulação aqui, que seriam os 33,50, tá? Então, e testar justamente essa região aqui. Esse, por enquanto, é o nosso cenário mais provável pelo nosso fechamento de hoje, tá? O mais provável é que a gente venha testar essa zona dos 32, 33 reais, perdendo essa linha de tendência de alta. E aí que fica o cenário mais preocupante, tá? Porque se a gente perder essa região, vamos voltar aqui pro semanal, a gente vai ver que a gente tem uma linha de tendência de alta que vem lá de 2020 e pode acabar sendo buscada aqui, ó, na região dos 30. E aí a gente está falando de uma queda aí de mais ou menos uns 23%. A gente vê que não chega nem perto dessa pequena queda, se a gente for olhar o gráfico hoje, é uma queda bem pequena de 33%, tá? Então, eu não acredito numa oportunidade boa para comprar a Vale agora. Também a gente vai olhar o petróleo. Tá? Então não tem nada muito favorável, a gente vai ver notícias também que não nada que seja muito favorável ao preço das ações da Petrobras, tá? Então, pensar que ó, cenário positivo agora de alta, só se a gente voltasse realmente aos 40, tá? Então a gente está falando aí numa potencial alta de 8 para uma queda aí de 30%, na minha visão não vale a pena comprar, tá? Só por esse risco retorno aqui, arriscar perder 40 de ganhar 8% para perder 30, eu prefiro ficar de fora e aguardar um melhor sinal, tá? Então, para me pensar em alta agora, a gente precisa romper esses 40 e pelo contexto de hoje, a chance é muito pequena, tá? E a gente junta isso com a análise aqui do petróleo, a gente está numa região muito delicada, decisiva. Se a gente confirmar a perda dessa região aqui, a coisa vai ficar muito feia, tá? Ainda vou ser generoso, vou botar essa linha, vou deixar aqui, ó. Esse fundo sendo realmente aqui nos 70 dólares, tá? A gente tá tentando voltar para dentro dessa região que a gente perdeu, ó, a gente perdeu todos os fundos anteriores e não confirmou ainda. Mas agora, se a gente ficar aqui andando de lado e perder esse fundo dos 68, já era, esquece petróleo e a gente vai ver o petróleo aí chegando lá na casa dos 50 dólares por aí, tá? Eu acredito até que a gente tem aqui um cenário melhor, tá? Então a gente pode estar cumprindo aqui um pivô de baixa e vai nos levar lá para casa dos 40, 50 dólares. Tudo vai depender se a gente vai confirmar a perda dessa região aqui ou não. Então a gente vê que até no petróleo a situação está bem delicada. Então fiquem atentos. Na parte de notícias, né? Petrobras apaga ganhos na bolsa em meio a falas do presidente. De novo, não tem nada a ver com política, o foco do canal não é esse, mas no caso da Petrobras, isso afeta, tá? Então, o presidente deu declarações falando que a Petrobras não serve só para dar lucro, também tem que prestar serviço à sociedade. Aí já vem aquelas velhas falas de diminuir dividendos, isso aí vai afetar o preço da ação, diminui o lucro. A gente já viu que teve um trimestre que a Petrobras conseguiu dar prejuízo, embora não fosse uma coisa, foi uma coisa excepcional, tá? Então isso aí já traz mais volatilidade para a ação, tá? E aqui também a gente tem um fato que não é muito relevante, né? Mas as ações da Petrobras demoraram meia hora para abrir na quinta-feira por questões de uma decisão que teve favorável à Petrobras, tá? Foi iniciada por uma associação de pessoas que tinham ação entre 2010 e 2015, tá? Deve ter sido aqueles rolos aí da Lava Jato, tá? Mas aí ela ficou congelada esperando esse fato relevante sair, chegou a sair até um pouco antes. Na parte dos fundamentos, a gente tem aí
Preço sobre valor patrimonial bem acima da média. De novo, a gente está muito perto do teto histórico da ação de preço sobre valor patrimonial, então você já também pressiona a possibilidade de ganhos, tá? Os dividendos tá numa tendência clara negativa e o efeito governo também leva todo mundo a esperar um dividendos menores. Preço sobre o lucro sempre foi na média, nada muito o que falar. Nossa margem EBITDA em clara queda, também bem longe da nossa média que é 33%, e o ROI também em queda, tá? Nos últimos 3 anos, nos aproximando aí da média que é de 12%, tá? Então mostra que as ações da Vale têm sim um espacinho para correção e pouco espaço para alta, tá? Então fiquem muito atentos, ó, o lucro líquido vem caindo, 2023 e 24 vai ser pior ainda. Beleza, pessoal? Não esqueça de olhar as outras duas análises aparecendo em cima para você se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!